Alguma vez uma explicação de matemática não fez nenhum sentido? Alguma vez você já pedalou e viu que uma marcha era mais leve e a outra era mais pesada? Já fez prova de raciocínio lógico? Já fez prova de Enem? Esse vídeo sem dúvida é para ti. Para você que é um curioso e gosta de entender os porquês das coisas, dos processos do nosso cotidiano. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O pedalar, quando eu vou pedalando, por que uma marcha é mais pesada, por que uma é mais leve, por que uma desloca mais, por que outra desloca menos. Muito bem. Vejam só, aqui eu estou com a parte de trás da bicicleta, esse conjunto chamado de cassete, chamado de pinhão, chamado de outros nomes que eu não sei. Muito bem, então aqui ó, vários discos, todos eles concêntricos, e aqui o sisteminha que vai mudando a marcha da bicicleta. Então cada vez que eu troco a marcha, isso aqui desloca e faz com que nós troquemos de coroa aqui. Aqui está o conjunto todo, então vejam, vou pedalando lá na frente e ao pedalar esta correia gira e faz com que esta coroazinha pequena ou grande que está engatada a esta corrente se desloque. Esse é o mecanismo de funcionamento da bicicleta. Muito bem, então eu quero que tu imagine agora todos esses discos separados, tá? Aqui ele está um amontoado no outro, fica estranho. Então eu vou fazer uma análise tudo separadinho, tá? Todos eles desmontados e nós vamos pensar apenas numa coisa de cada vez. Então aqui está a parte da frente dos pedais. Se chama de pé de vela, pessoal do ciclismo. Então aqui eu tenho um pé de vela, uma única coroa nesse caso. Aqui os pedais e aqui o disco. O disco lá de trás, lá do pinhão, uma coroa, nesse caso menor do que aquela. Tá vendo que ela tem dentes? Vários. E a corrente passa por aqui, a correia que une passa por aqui. Mas eu posso muito bem trocar aquele disco. Bom, botei um disco menor. Assim como eu coloquei menor, eu posso botar menor ainda, ou maior, ou qualquer coisa que eu queira. Bom, como é que funciona então a bicicleta? Aqui está a roda da frente, totalmente livre, não tem nada de propulsão nela. E aqui atrás eu tenho, aqui no meio, os pedais, a coroa. Então aqui eu vou pedalando, eu vou movimentando esta corrente e essa corrente atrelada a esse disquinho. Então, quando eu movo essa corrente, faz com que isto aqui gire. Como aqui está acoplado na roda, esse disquinho está acoplado na roda, ele vai girar, a roda inteira gira. Então, se ele dá uma volta, a roda inteira dá uma volta. Se ele dá duas voltas, a roda dá duas, dá três, dá quatro. Exatamente quantas voltas esse bichinho aqui der. E é isso que eu quero aprender a relacionar, é isso que eu quero entender perfeitamente. Como funciona o tamanho desta com o tamanho desta? Qual o efeito disso no processo de andar de bicicleta? Muito bem. Então aqui eu fiz uma única roda. Gente, uma roda de bicicleta, quando a gente vai comprar, normalmente é o chamado aro 26, tá? Tem vários tamanhos, mas 26 é o normal. A grande maioria das bicicletas de passeio aí, aro 26. Tudo bem. Chega lá, 26 o quê? Não sei, depois eu falo. Aí a minha roda tá aqui, e o que é que eu faço? Fiz só uma roda, tá? Se essa roda girar, porque esse disquinho de dentro se desloca, ela vai andar para frente. Mas quanto? Quanto ela veio para frente? Ela veio para frente esse determinado tamanho aqui, essa distância. E eu quero saber de ti se é compreensível que essa distância deste ponto até aqui, aqui era o ponto de contato lá no início, a roda inteira girou e chegou até este ponto de contato. Ou seja, essa roda, ela deu uma volta completa. A roda da bicicleta, o pneu da bicicleta, deu uma volta completa. Quanto ele foi para frente? Faz sentido que o que ela vai para frente é uma distância que é igual a esse tamanho de fora? Esse tamanho de fora é exatamente quando ela se desloca numa única volta. E essa distância, então, é o tamanho desta linha aqui de fora. Gente, esta linha é o perímetro do nosso disco. Quando vocês estavam lá na 5ª série do ensino fundamental, falaram para você sobre o perímetro 2π vezes o raio. Tinha também a área do disco, que era π vezes raio ao quadrado.
Vamos pensar só no perímetro, que é o que me interessa. Muito bem. Então, quer dizer, eu dependo do raio. E qual é o raio dessa bike? Como eu falei em aro 26, vamos especificar um pouquinho mais. Todo mundo fala aro 26, mas não diz o que é. Ó, polegadas. 26 polegadas. Ah, mas que raios? Eu vou ter que ver quanto é que vale a polegada? Sim. Queridos, uma polegada é algo que mede exatamente 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Muito bem. Então, 26 vezes 2,5, 52, 65. 65 centímetros. Esse é o aro da bicicleta. Mas o que é esse aro? Ele mede o quê? Ele mede o diâmetro. O diâmetro, veja, aqui está o centro, para cá eu tenho a medida do raio, para cá eu tenho a medida do raio. Então, diâmetro, 2 raios. Então, o diâmetro do nosso aro, da nossa roda, 26 polegadas. Portanto, 2 vezes o raio é igual a 65 centímetros. Então, facinho, dava para achar o valor do raio. Vou deixar assim. Por que eu quero deixar desta forma? Eu quero deixar desta forma porque na hora de fazer o cálculo, gente, o que acontece? Caneta sumiu aqui. 2 vezes o raio, ó, aqui na hora de calcular o perímetro, 2 vezes o raio. Então é bom que eu já tenha 2 vezes o raio. Só por isso que eu não substituí. Então, o perímetro, 2 vezes o raio, 65. Vezes este senhor aqui, ó, o π. Π, quanto vale o número π? Aquele número irracional que tem infinitas casas depois da vírgula sem se repetir. Mas para nós 2 casas está ótimo, 3,14, tá? Não precisa colocar as infinitas casas, só se fosse mandar o homem para a lua, aí precisava, tá? No nosso caso, obviamente, não. Então, perímetro 65 vezes 3,14 vai dar 204 centímetros. Nós poderíamos colocar isto em metros. 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros, 200 centímetros, então 2,04 metros. Este é o perímetro desta roda do aro 26. Esse é o valor aproximado, obviamente. Então, quando ela dá uma volta completa, ela se desloca o perímetro, e esse perímetro, então, 2,04 metros. 2,04 metros. Então, quando a roda da bike faz uma volta inteira, ela se desloca para frente 2,04 metros. Se mudar o aro, vai mudar isso aqui. Então, eu vou fazer especificamente para o tal do aro 26. É aqui que eu vou me deter. Então, ponham na memória esse número, tá? Ponham na memória esse 2,04 metros. Então, vamos começar a analisar um pouco mais aqui do nosso processo. Vamos tentar entender todos os porquês. Aqui eu tenho o meu pé de vela, eu tenho uma coroa e essa uma coroa tem 40 dentes. Ela tem 40 dentes. Eu poderia colocar uma coroa do tamanho que eu quisesse, tem de 50 dentes, tem de 30 dentes, tá? Não sei todos os valores que há. Então, uma coroa aqui de 40 dentes. E lá atrás, no meu pinhão, lá na roda traseira, eu coloquei um disquinho que tem aqui 24 dentes. 24 dentes. E eu não desenhei a correia, a corrente que está ligando esses dois. Muito bem. Quando eu pedalo aqui, imagina, comecei aqui, uma volta completa, cheguei aqui. Se eu fiz uma volta completa, quantos dentes passaram? 40 dentes. Eu dei uma volta completa, então a minha correia percorreu esses 40 dentes. E lá atrás, quantos dentes houve de percorrido aí? Se aqui eu fiz 40 dentes, lá atrás também tem que andar os mesmos 40 dentes? Claro, a correia é a mesma. Então, se aqui nós passamos os 40 dentes, os 40 encaixes, lá atrás também.
Mas o que está acontecendo? Qual é o tamanho dela? Lá atrás ela só tem 24 dentes. Então, quando eu dou uma volta aqui, lá vai dar mais de uma volta, vê se tu concorda. Porque 40 dentes andou, 40 dentes andou também. Só que se ela girou o equivalente a 40 dentes, ela deu mais de uma volta, porque uma volta seriam 24. Então, olha só. 24 dentes, se nós tivéssemos passado, nós teríamos dado uma volta. Mas se lá passaram-se 40 dentes quando dá uma volta de pedal, aqui também tem que passar os mesmos 40 dentes. Temos que passar os mesmos 40 dentes. Isso vai dar X voltas, N voltas, a letra que tu bem entender. Então, como 24 dentes dá uma volta, aqui eu estou aumentando o número de dentes, eu vou dar mais voltas, né? Porque quando passam 24, dá uma volta. Quando passam 40, tem que dar mais de uma volta. Então, isso significa que é uma proporção, uma regrinha de 3, diretamente proporcional. Ambos aumentam. Aqui, se passar mais dentes, significa que eu tenho mais voltas. Diretamente proporcionais. Então, como é que a gente faz? Simplesmente multiplica meios pelos extremos. 24 vezes n, 24 vezes n, 40 vezes 1. Vamos passar esse 24 para o outro lado dividindo. 40 vezes 1 dividido por 24. Ou, numa linguagem mais elaborada, né, divide os dois lados por 24. Isso nós vamos deixar para outro momento. Como eu estou sem calculadora, eu vou simplificar aqui, ó. 40 dividido por 24. Dá para dividir ambos por 8. 40 dividido por 8 dá 5. 24 dividido por 8 dá 3. 5 dividido por 3 voltas. 5 terços de voltas. Mais do que uma volta, claro, né? Eu poderia dividir, porém isso aqui seria um número com infinitas casas, né? Uma dízima periódica, 1,66666. Então vou deixar aqui 5 terços de volta. Então olha só. Quando aqui eu dou uma volta inteira, eu passo por 40 dentes. Lá atrás, passam os mesmos 40 dentes. Para lá atrás passarem os mesmos 40 dentes, significa que eu tenho que dar uma volta, 6. Mais do que uma volta e meia para percorrer esses 40 dentes. Muito bem. Então, se deu esse 1,666 voltas, me diz, tem como eu descobrir qual a distância percorrida? Nós tínhamos calculado antes que no aro 26, uma volta corresponde a 2,04 metros. Então, em uma volta, a bicicleta desloca 2,04 metros. Eu vou usar a fração, logicamente, né? 5 terços de volta corresponde a uma distância d. Uma volta desloca 2,04. 5 terços de volta desloca d. Então, como aumentou o número de voltas, vai aumentar o deslocamento? Então, de novo, grandezas diretamente proporcionais. É só fazer meios pelos extremos. Então, 1 vezes d é igual a 5 terços vezes 2,04. 1 vezes d, 5 terços de 2,04, isto aqui vai dar 3,40 metros. Então, quando eu tenho 40 dentes no pedal e 24 dentes lá atrás, numa roda de aro 26, cada pedalada que eu der aqui na frente, minha bicicleta anda 3,40 metros. Mas e se eu mudar as marchas? Se eu não ficar com aquela de 24 dentes? Como a minha bicicleta tem marchas, eu posso trocar. Então, digamos que eu queira trocar por uma menor. Digamos que eu vá colocar aqui uma que tenha 16 dentes. Qual vai ser o efeito? Qual vai ser o efeito? Então, grava aí, ó. A de 24 dentes eu dou 3,40 metros. Estou aqui, pedalei uma volta inteira aqui nos pedais. Quantos dentes se passaram? 40. Lá atrás, quantos dentes? Quando eu dou uma volta inteira, quantos dentes vão se passar? Os mesmos 40, a correia é a mesma. Então, se aqui eu fiz 40 dentes circularem, lá eu preciso 40 dentes também.
Tá, mas para aí, lá atrás eu só tenho 16 dentes. Bom, para passar 40 vai ter que dar várias voltas. Se passaram-se apenas 16 dentes, nós teríamos uma volta completa. Tá, mas não é só os 16, tem que passar os 40, porque eu estou pedalando lá na frente. 40 dentes corresponde a X, a N, o que vocês quiserem. Como nós já tínhamos visto, são diretamente proporcionais, então meios pelos extremos, né? Meios pelos extremos. 16 vezes N, 40 vezes 1. Esse 16 vai passar dividindo, 40 dividido por 16. Vou dividir por 8 de novo, aqui vai dar 5 meios. Ah, bonitinho, ó. 2 voltas e meia. 2,5 voltas. Então, quando eu pedalei uma volta inteira, eu passei por 40 dentes, lá atrás passaram-se 40 dentes também. Então, em número de voltas lá atrás, uma volta são 16 dentes. Para os 40 dentes eu vou ter 2 voltas e meia. Então, se esse trequinho der 2 voltas e meia, a roda vai dar 2 voltas e meia. Olha aqui. Numa volta, a bicicleta anda 2,04 metros. Como eu estou fazendo 2,5 voltas, ela vai deslocar D. Como nós vimos antes, meios pelos extremos. Uma vez o D é igual a 2,5 vezes 2,04. E fazendo esta conta vai dar 5,5 metros e 10 centímetros. Na memória, qual era o número que tinha dado antes? O número anterior era 3 metros e 40. Então, o que aconteceu? Eu diminuí o disco aqui de trás. E lá nós continuamos passando os 40 dentes, então aqui também tínhamos que passar os 40 dentes, mas em número de voltas dava mais. Então significa que lá atrás, na catraca, quanto menor o disquinho, mais voltas ele precisa dar para completar cada volta lá da frente. Então, quanto menor, mais voltas o de trás dá. Como dá mais voltas, desloca mais. Quando nós tínhamos aquele outro disco de 24 dentes, ele percorria 3,40 metros. Então isso significa que agora eu já posso ver o que é uma marcha mais leve, o que é uma marcha mais pesada. Imagina, eu dar uma pedalada e ela vai deslocar 3,40 metros, ou vou dar uma pedalada, ó, uma pedalada e a bicicleta pulou 5,10 metros. Ou uma pedalada e a bicicleta pulou 13,40. Claro que para pular 13,40 eu vou ter que fazer menos esforço. Ou seja, ela é mais leve. Se aumento aqui, digamos que eu coloque 40 dentes aqui atrás, aí as duas vão ficar iguais. 40 dentes daqui, 40 dentes daqui. Como ambos têm 40, cada volta vai percorrer, cada volta de lá seria uma volta daqui. Ou seja, a bicicleta só andaria 2 metros. Mas nada impede que eu diminua esse disco e aumente esse. E aí são as outras composições de marcha. Então, quanto maior o disco da frente e menor o disco de trás, mais pesada ela fica. Ela anda muito mais. Eu dou uma pedalada, tem que fazer força, mas a bicicleta se desloca muito. Quando eu boto discos pequenos aqui e grandes atrás, eu dou várias voltas para ela começar a andar aos pouquinhos. Ou seja, seria uma marcha mais leve. A mesma coisa para a subida. Eu tenho que fazer com uma marcha mais leve. Tu fazer algo que seja a proporção de 1 para 2,5, como isso aqui, e tentar andar numa subida, o cara tem que ser um herói para conseguir fazer isso. Imagina, na subida, tu dá uma pedalada e a tua bicicleta anda 5,10 metros. Cara, teria que ser um monstro para conseguir fazer uma coisa como essa. Para vocês entenderem um pouquinho mais, gente, rapidamente, eu vou falar sobre uma questão que caiu numa prova do... Aliás, antes, perdão. Aqui, ó. Eu poderia ter comparado... Aí alguém pode brigar comigo aqui porque eu dei essa volta. Eu poderia ter comparado direto o número de dentes com a distância. Mas aí ia ficar aquela história de... Como é que se diz? Ah, eu vi a explicação, mas não entendi o porquê. Ah, muito mais rápido, tá? Mas o porquê?
Esse é o problema. Eu fiz em 2 etapas, vendo primeiro o número de voltas, e aí depois, a partir do número de voltas, chegando na distância percorrida, para que a gente entendesse todo o processo. É isso que estava me interessando. Não era só analisar a maneira mais rápida possível para fazer essa questão. Tá bem? Então por isso que eu não analisei direto dentes com a distância percorrida. Muito bem. Agora, se eu quiser comparar os dentes lá de trás, tá? Esquece os pedais. Aqui eu tenho os 16 dentes, aqui eu tenho os 24 dentes. A gente já aprendeu que entre as duas, qual que anda mais? Quanto menor, mais ela anda. Então, vamos ver. Se eu tenho uma de 24 dentes, isso aqui faz uma certa distância. Eu vou comparar as distâncias genericamente, tá? Então eu poderia botar aqui D, X e qualquer letra que eu quisesse. Mas já que eu vou ter que inventar alguma coisa, eu vou botar o número 100 para ter um referencial, só isso. Tá? 100, 100%, 1, qualquer coisa que vocês queiram. Então a de 24 dentes percorre 100. A de 16 dentes percorre X. Muito bem. Olha só. A variável está aqui. Vou engessar a variável e vou analisar se isso é direta ou é inversamente proporcional. A de 24 dentes se desloca 100. Aqui tem menos dentes, desloca mais ou desloca menos? Nós acabamos de estudar tudo isso, ela desloca mais. Quanto menos dentes, mais ela desloca. Ou seja, inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, como é que a gente vai fazer para resolver? A minha sugestão é que vocês deixem a variável de fora, 100 sobre x, igual, tá? Aqui a variável de fora. Como é inversa, inverte. Ao invés de 24 por 16, inverte, na maior, 16 sobre 24. Sora, mas eu aprendi que quando ela era inversa eu multiplicava os da linha e os da linha, ao invés de fazer cruzada. Sim, aí chega na composta, tu faz o quê? Aí já dá uma bagunça. Então por isso que se é inversa, na hora de montar o problema mesmo, eu inverto. Só isso. Mas primeiro eu tenho que concluir se é direta ou inversamente proporcional. Então agora vamos lá, x vezes 16, x vezes 16 igual a 24 vezes 100. Claro que eu poderia e deveria, se eu não tenho calculadora, ter simplificado isso aqui, ó. Daria para dividir ambos por 8. Aqui ficaria 16 por 8 dá 2, 24 por 8 dá 3. E aí minha conta ficaria muito menor. Então x vezes 2 é igual a 100 vezes 3. 300 dividido por 2, 150. Então vejam, a de 24 dentes desloca 100, a de 16 dentes desloca o equivalente a 150. Essa é a proporção de 100 para 150. Aumentaria 50%. Isto comparando dentes. Ah, mas é bem fácil. Sim, é bem fácil se tu tiver domínio de que aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Bom, para que todo mundo entenda, e aí eu tô falando com aquelas pessoas que estão de fora do processo de seleção, de Enem, essas coisas, por que o Enem é muito difícil? Tá? Tem várias coisas pelas quais o Enem é muito difícil. E agora vocês vão entender. Tem 2 minutos e meio para cada questão. Então tu tem que ler, entender e fazer todo o processo em 2 minutos e meio. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira da sua bicicleta, chamados catracas. Ah, lá atrás na bike, né? O pinhão. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta. Ah, ali no meio, na frente, né? Sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas. E as catracas ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. Ah, legal, né? Aqui na frente a coroa, lá atrás a catraca, que lhe deu outro nome. A gente chama de pinhão, cassete, qualquer coisa. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Aí ele botou aqui, diâmetro do disco dentado. Ele não botou o número de discos. Não botou o número de discos. Ah, mas na bike não é pelo número de dentes?
Sim, o número de dentes é uma unidade. Tantos dentes. Aqui ele botou o diâmetro. Vai dar na mesma, tá? Muito bem, então tá aqui um desenho tradicional. Vamos aumentar esse lado de cá. Lá vamos diminuir bastante. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. Ele já tem uma de 7. E pretende incluir uma segunda catraca. Ele está montando a bicicleta. Legal. De modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta vence 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, Sérgio, aquela de 7, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal. Então olha aqui, ó. Ele tem uma que tem 7 centímetros de diâmetro. Ele quer colocar uma outra que ela ande 50% a mais. Então, por aquilo que a gente sabe, é maior ou é menor? Depois de tudo que a gente conversou, a gente quer que ande mais, tem que ser menor. Então ele vai colocar uma menorzinha. E ele quer saber qual é esse diâmetro. Muito bem. Esta aqui ele quer que ande 50% a mais. Então vamos ver. A de 7 centímetros desloca alguma coisa. Tipo 100. Essa outra vai deslocar 50% a mais. Portanto, 150. Aqui eu poderia ter posto letras, tipo assim, uma é x e a outra x mais 50% de x. Seria x mais 50 dividido por 100 de x. Seria x mais 0,5 de x. O que faria com que ficasse 1,5 de x. Então, uma é x, anda x, a outra 1,5x. Muito bem. O que a gente conversou? Nas proporções, analisa se são diretas ou inversas. Então, engessei a variável. Se eu quero que a bike ande mais, que ela desloque mais, o diâmetro tem que ser maior ou tem que ser menor? O diâmetro tem que ser menor. Já tínhamos visto isso. Ou seja, para que ande mais, aqui tem que ser menor. Aqui mais, aqui menos. Maior, menor. Grandezas inversamente proporcionais. Então, a variável está quietinha, 7 sobre D. Como aqui é inversa, 150 dividido por 100. Posso simplificar todo mundo, vamos ver o 0 e o 0. O 15 e o 10 dá para dividir por 5, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Então, deixa eu escrever bonitinho, ó. 7 sobre D é igual a 3 sobre 2. Meios pelos extremos, 3D igual a 14. Daqui, portanto, D é igual a 14 dividido por 3. Daria para facilmente fazer a conta agora, de novo, em termos de Enem, rápido, correndo. Esse número é mais que 5 ou é menos que 5? Se aqui fosse 15 dividido por 3, daria 5. 15 por 3 daria 5. Como é 14 por 3, dá um pouco menos. Um pouco menos do que 5. Um pouco menos do que 5, 4,7. Rápido nós fizemos? Ah, sim, bem pouquinho a conta. Sim, mas olha o domínio que nós já temos da análise das correias, dos diâmetros dos discos. Como é que tu faz isso do nada, se tu não estudou exatamente isso que a gente conversou agora e em 2 minutos e meio? Essa questão, ela foi, na prova de 2019, foi considerada uma das mais difíceis de toda a prova. Dá para entender por quê, né? Tu tinha que ter esse domínio completo para poder chegar a essas conclusões. Se tu sabe tudo isso, legal, bem tranquilo. E agora, se tu não sabe tudo isso de bike? Aí eles colocam questões falando sobre construção. E aí, eu não entendo nada de construção. O meu raciocínio não é tão rápido em cima disso. E aí fica muito complicado. Certo, pessoal? Muito obrigado. Espero que, se vocês tenham gostado, compartilhem. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, lá no Insta. Certinho? Obrigado, gente. Beijão para todos.